Opa, então, ó, pessoal, desculpa, essa aula vai começar do meio, que eu esqueci de gravar o comecinho, tá? Mas olha só, e por último a gente tem aqui, ó, dado o circuito abaixo, explique seu funcionamento e cada componente, tá? Então, ó, primeiro aqui a gente tem uma bomba de ar comprimido, né? Que ela é a bomba que está alimentando o meu sistema, tá? Pessoal, esse sistema aqui, ó, tá? Para alimentar um pistão de duplo efeito, tá? A gente tem, ó, dois mecanismos, um para acionar e um para desacionar. Qual que aciona esse pistão de duplo efeito, tá? Então, todo o circuito de acionamento é esse circuito aqui da esquerda, tá? Então, a gente tem duas válvulas normalmente fechadas de acionamento mecânico, tá? Então, olha só, pessoal, para eu acionar, e essas válvulas de acionamento mecânico estão ligados a uma válvula uma válvula lógica do tipo E. Ou seja, pessoal, para eu acionar esse pistão, para eu acionar ele, tá? Eu preciso acionar mecanicamente essas duas primeiras válvulas, tá? E as duas têm que estar acionadas simultaneamente, porque essa válvula aqui que eu estou circulando é uma válvula do tipo E, tá? Se ela é uma válvula do tipo E, as duas têm que estar acionadas. Quando as duas estão acionadas, tá? Essa válvula que controla o pistão de duplo efeito é acionada e o meu pistão avança, tá? Que é responsável, tá? Então, meu pistão vai estar avançado. Para o meu pistão sair, tá? A gente tem esse circuito aqui da esquerda, tá? Ele é responsável pelo desacionamento dessa válvula, ou seja, pelo retorno do meu pistão, tá? Então, olha só, pessoal, esse acionamento aqui é feito por uma válvula simples, normalmente fechada, tá? Então, ó, quando a gente aciona mecânico ela, o meu pistão volta. Então, era para explicar o funcionamento desse circuito simples, tá? Também, o pessoal explicou. Teve um pessoal que esqueceu, muita gente esqueceu, principalmente aqui de falar da válvula E, tá? Mas, no geral, todo mundo se saiu bem. Bom, pessoal, essa daqui foi a essa daqui foi a prova. Alguma dúvida sobre a prova? Hein? Não, sem problema. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Dito isso, agora eu vou compartilhar com vocês, tá? Pessoal, até a matéria da prova caiu as duas primeiras unidades lá do livro da apostila, né? Que era a primeira unidade era conceitos fundamentais de projeto e a minha segunda e é introdução à matéria. A minha segunda unidade falava sobre sistemas pneumáticos, né? Agora, pessoal, a gente vai entrar na terceira unidade 3 do livro, tá? Então, quem quiser acompanhar é a unidade 3 do livro. A gente vai entrar agora para falar de sistemas hidráulicos. Então, vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim.
Ih, professor, foi pra galera de novo. Então achei que era só o meu que tava travado. Pior que nem é problema dele, né, cara? O modem ele tá travando. Provedor de internet. Ele tá passando sufoco, coitado. Pessoal, desculpa, caí novamente, tá? Hoje Fique em paz, Luiz. A gente sabe que hoje tá difícil. Vamos ver agora se eu consigo terminar da aula. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? A minha tela? tá aparecendo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então, olha só. Na unidade 3, a gente vai iniciar o estudo, tá? De hidráulica. Então, é a continuação de sistema. Primeiro a gente viu sistemas pneumáticos, agora a gente vai ver um pouquinho de sistema hidráulico, tá? Então, pessoal, o termo hidráulica, ele deriva da raiz grega hidro, tá? E o significa que tem significado de água, tá? Por essa razão, a gente entende que hidráulica é todas as leis e comportamentos relativas à água ou outros fluidos. Então é importante, apesar da gente falar sistemas hidráulicos, tá? Dificilmente, pessoal, num sistema hidráulico industrial, que é o que a gente estuda aqui, a gente utiliza a água como elemento de transmissão de força, tá? Por quê? Porque a água, pessoal, ela tem uma densidade muito baixa, tá? Então, assim, a gente precisaria de um grande volume de água para fazer uma força muito grande. Então, normalmente, a gente usa outros fluidos, tá? Que fluidos são esses? Eu vou falar mais para frente, eu vou entrar em detalhes sobre esses fluidos. Mas sendo assim, a hidráulica é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então a gente utiliza a lei de Pascal e outra lei de Bernoulli e outros elementos. A gente utiliza um fluido para transmitir uma força. E a lei de Pascal, que é essa lei que a gente tem aqui, ó, que a gente tem que F1 sobre P1 é igual a F2 sobre ela tem essa propriedade dos fluidos de transmissão de força e pressão uniformemente, tá? Ela permite que a gente aplique uma pequena força de um lado do meu circuito hidráulico e que essa força seja aumentada em várias vezes na minha outra ponta do circuito hidráulico. Ou seja, tá? Com pequenas forças, um circuito hidráulico, ele transforma uma pequena força em uma grande força. Tá? Então, lá quando eu estava falando para vocês hoje ainda das vantagens e desvantagens de um circuito hidráulico, uma das principais vantagens do meu circuito hidráulico e que faz ele ser tão utilizado e é o diferencial dele, é que com o circuito hidráulico, tá? Mesmo com circuitos relativamente pequenos, a gente consegue transmitir grandes forças, tá? Tudo isso
tudo isso vem da lei de Pascal aqui, da aplicação da lei de Pascal. Então, vamos lá. Olha só, então aplicações, pessoal. Bom, os sistemas hidráulicos também, assim como os sistemas pneumáticos, são sistemas, tá, que a gente utiliza para transmitir energia cinética. Ou seja, pessoal, eu quero transmitir força e movimento ao longo de um circuito. Então, um circuito hidráulico, assim como um circuito pneumático, ele é utilizado para movimentar atuadores, tá? Entre eles, especialmente pistões e motores hidráulicos, tá? Então, olha só, aqui tá um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um pistão, né? Pessoal, os componentes e a simbologia, vocês vão ver no decorrer da disciplina, pneumático e hidráulico é muito parecido, tá? Eles seguem a mesma norma técnica. Inclusive, a utilização dele, né? Olha só, esse pistão aqui, a gente já viu ele. Só que a gente viu ele numa aplicação pneumática, tá? A aplicação hidráulica dele é da mesma forma, tá? Então, a gente tem duas portas de acionamento. Uma porta de acionamento direta, que a gente chama de P1, e uma porta de acionamento inversa, que a gente chama de P2. Ou seja, pessoal, quando a gente aciona P1, lá a gente permite que o óleo que está sendo bombeado da bomba entre, ó, nessa cavidade aqui. Pessoal, quando o meu óleo entra nessa cavidade aqui por P1, ó, deixa eu mudar aqui a cor. Quando o meu óleo ele entra aqui pela cavidade de P1 e começa a preencher, tá? Ele começa a preencher esse espaço, tá? Ele aplica uma força no êmbolo, tá? E esse êmbolo, ó, conforme vai entrando mais óleo, a força vai ficando maior. Esse êmbolo avança, tá? E olha só, quando ele avança, esse óleo que estava preenchido aqui, ó, ele tem que sair. Então, ele sai pela minha porta de acionamento reverso. Então, esse êmbolo anda para frente. Aqui, pessoal, ó, por exemplo, esse êmbolo ao avançar, ele pode ou empurrar numa linha de produção, ele pode empurrar alguma peça para uma próxima etapa de produção, ou até mesmo ele pode bloquear a passagem de uma peça em uma esteira de produção, tá? Vamos supor que aqui atrás a gente tem alguns sensores que identificaram um erro nessa peça, então ele bloqueia a continuidade dessa peça na linha de produção. Aí, olha só, tá? Então esse cilindro agora vamos imaginar que ele está avançado. Quando eu quero recuar ele, tá? O meu óleo que está sendo bombeado lá da minha bomba hidráulica, tá? Que está entrando por P1, através de uma válvula direcional. Então, percebam que os sistemas são muito parecidos, tá? A gente diria que no planejamento eles são idênticos, tá? A diferença maior é na implantação mesmo, tá? E na força que cada um desse tipo de sistema consegue aguentar. Então, olha só, a válvula direcional que estava injetando fluido na minha cavidade P1, corta da cavidade P1 e passa para a minha cavidade P2, tá? Essa minha cavidade P2, ela começa a ser preenchida pelo óleo que antes tinha saído, tá? Esse óleo agora, pessoal, conforme ele vai preenchendo, ele vai empurrando as paredes do meu pistão para trás, com uma força F2, tá? Então vai entrando, olha, se entra na P1 com uma pressão P1, o meu pistão avança. Se entra na minha porta P2, o meu pistão recua, tá? Pessoal, outra diferença, tá? Que eu falei para vocês que os sistemas são bem parecidos. Uma outra diferença é que, por exemplo, lá no nosso sistema hidráulico, tá?
Quando o meu ar saía aqui pela cavidade P2, esse ar simplesmente ele era jogado no ambiente, tá? Então, os meus circuitos pneumáticos, eles são normalmente circuitos unidirecionais, são circuitos abertos. Então, olha, quando eu entrar aqui no meu P1, o ar que sai pela minha porta P2, ele é devolvido ao meio ambiente, então a gente expulsa esse ar do sistema, tá? E quando o meu ar entra em P2, o ar que estava aqui, que sai por P1, também é expulso do sistema. Pessoal, vocês acham que no sistema hidráulico eu posso expulsar o fluido que entra e que sai? É possível fazer isso? Expulsar totalmente, não. Você pode mandar para um reservatório, alguma coisa, né, de sangria, Isso. né? Então, isso mesmo, tá? Então, todo o sistema hidráulico, ele é um sistema fechado. Ele é um sistema circular. Ou seja, o fluido, ele fica circulando lá dentro. A gente não tira ele do sistema. O máximo que a gente consegue fazer é mandar ele para um reservatório. Mas diferente do sistema pneumático que a gente gasta o ar, não, tá? No sistema hidráulico, ele fica circulando lá dentro. Então, olha só, a gente trabalha, tá? A gente mede, pessoal, no sistema pneumático, assim como no sistema hidráulico, tá? A gente trabalha com a pressão do meu óleo dentro, tá? Essa pressão, ela é averiguada ao longo de todo o sistema. Bom, uma pressão elevada, tá? Pode ocasionar em algum problema, como é que eu falo? Danificar o meu sistema, tá? Só que, por exemplo, pessoal, o sistema de ar, é claro que um sistema pneumático, a gente não quer danificar ele, tá? Mas vamos supor que uma mangueira arrebente no sistema pneumático, tá? Eu vou perder ar comprimido, tranquilo, né? A gente vai lá, faz a troca da mangueira e aí o sistema volta a funcionar sem grandes perdas, tá? Num sistema hidráulico, pessoal, quando a gente tem uma danificação desse tipo, então uma tubulação que é danificada, a gente tem um problema maior, tá? Porque a gente perde essa matéria-prima, que é o óleo, então a gente tem a perda da matéria-prima, e é uma matéria-prima muitas vezes tóxica, tá? Muitas vezes inflamável, poluente em quase todos os casos. Então é muito importante. E olha só, e é essa pressão aqui então a gente mede a pressão por motivos de segurança, tá? E é a pressão, pessoal. Olha aqui, ó. Transmissão de força. Os 4 métodos de transmissão de energia, mecânica, elétrica, hidráulica e pneumática, são capazes de transmitir força estática, energia potencial, tanto quanto energia cinética, tá? Quando uma força estática é transmitida em um líquido, essa transmissão se ocorre de modo especial. Por quê, pessoal? Olha só. A gente tem aqui o líquido, pessoal. Quando a gente pressiona, quando a gente aumenta a pressão em um líquido, a pressão ela é distribuída homogeneamente ao longo de todo o reservatório, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma caixa com água com uma tampa, tá? Se eu vou lá e faço uma força nessa tampa, essa força aqui que eu estou aumentando, tá? Esta pressão que eu estou aplicando no sistema, ela é distribuída uniformemente ao longo de todo o objeto em que ela está. Ou seja, pessoal, então ela vai para o meu atuador, mas essa pressão está sendo realizada também ao longo de toda a minha tubulação. Então, sistemas hidráulicos são sistemas que a gente tem que cuidar dessa pressão ao longo de toda a trajetória, tá? Devido a essa característica do sistema. Pessoal, e como que a gente mede? Através de manômetro, tá? Manômetro, ele é um instrumento utilizado para medir a pressão de um fluido contido em recipientes fechados, tá?
Aqui um exemplo de manômetro de Bourdon, tá? Pessoal, esse dispositivo aqui, a gente liga ele, tá? Eu não sei, pessoal da mecânica, vocês têm instrumentação eletrônica? Vocês têm instrumentação industrial ou não na grade de vocês? Instrumentação eletrônica, pessoal de controle. Pessoal de controle, eu sei que tem instrumentação eletrônica. Pessoal de mecânica, vocês têm instrumentação eletrônica ou instrumentação industrial na grade de vocês? Acho que eles não vai ter, acho que eles vai ter metrologia. Metrologia. Vê um pouquinho em metrologia também. Estamos tendo metrologia. Então, lá em metrologia ele explica o funcionamento dos principais, o método de funcionamento dos principais instrumentos, tá? De pressão, de vazão, entre outros. Mas olha só, pessoal, só para vocês saberem, tá? Vou explicar de uma maneira bem simplificada. A gente liga esse sistema aqui, tá? A gente liga esse sistema aqui, ó, esse tubo aqui em C, tá? E com essa entrada aqui, a gente liga na nossa tubulação. Então, a tubulação vai estar passando aqui, ó. A gente liga esse tubo em C. O fluido que está passando aqui dentro, tá? Por diferença de pressão, ó, enquanto a pressão, por diferença de pressão, ele vai entrar. Deixa eu fazer o fluido de uma cor diferente aqui. Então, olha aqui. A gente tem o fluido aqui, ó, passando na tubulação. Quando a gente liga o manômetro, pessoal, o manômetro, ele tem... Ou ele tá a vácuo, mas normalmente ele tem um pouquinho de ar lá dentro, tá? A pressão aqui e dentro da tubulação é diferente. Então, o fluido, ele vai entrar nesse manômetro aqui e vai preencher nele, e ele vai entrar nesse manômetro até que a pressão aqui dentro do manômetro seja igual à pressão da tubulação, tá? Porque sempre que a gente tem dois corpos com diferença de pressão e a gente coloca uma passagem entre ele, tá? Eles trocam o material até que as pressões se igualem. Então, olha só, pessoal. Aí quando a pressão daqui do manômetro tiver igual daqui de dentro, ele vai parar de entrar líquido, tá? Só que esse tubo aqui do manômetro, ele é um tubo, tá? Esse tubo aqui, o manômetro de Bourdon, esse tubo aqui, ele é um tubo muito flexível. Ou seja, com o aumento de pressão aqui, esse tubo ele vai comprimir, tá? Essa compressão desse tubo, ele vai fazer assim, ó. Quem olhar aqui na câmera pode ver meu dedo, ó. Ele vai comprimir e descomprimir. Conforme aumenta a pressão nele, ele comprime. Conforme diminui a pressão dele, ele descomprime, tá? Então ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí no meu dedo, na câmera? Conseguem, pessoal? Não. Aparecendo não. Vocês não estão vendo minha câmera? Agora não. Pra mim tá aparecendo no cantinho. Nem aqui, no cantinho embaixo, vocês não conseguem ver? Não, tá não. Tá aparecendo só Luiz Paulo lá. Ué, então, Não, ó. dá pra ver sim. Ó, pessoal, basicamente, ó, o meu tubo, ele contrai, fazendo esse C aqui, ó, ir mais para baixo. Fazendo esse C aqui, ó, ir mais para baixo. Quando a pressão aumenta e quando a pressão diminui, ele descontrai. Essa contração do tubo tá ligado a esse ponteirinho aqui, pessoal, que indica pra gente qual que é a pressão, tá? Então, qual é uma grandeza muito importante que a gente tem que averiguar sempre no meu sistema hidráulico é a pressão, tá? A pressão é muito, muito importante. Outra coisa importante que a gente tem que averiguar e que eu vou entrar em mais detalhes daqui para frente, tá? É a viscosidade do líquido que a gente vai escolher. Pessoal, viscosidade, tá? Ela é a resistência que o líquido exerce para escoar, tá?
Então, quanto mais viscoso for um líquido, quer dizer que mais difícil é ele escoar em uma tubulação. Quanto menos viscoso é um líquido, mais fácil ele escoa por uma tubulação. Tá? Pessoal, o sistema hidráulico, tá? A gente também, o atrito dele, o atrito das partículas ao longo da tubulação gera muito calor, tá? E o meu sistema, ele é sensível à variação de calor. Então, quanto maior a velocidade, maior o calor que vai ser gerado no circuito, e quanto mais curvas eu tiver, pessoal, toda vez que a gente tem uma curva, ó, a gente tem um acúmulo de partículas nesse cotovelo aqui que a gente vê, tá? Isso também gera calor no sistema, tá? Então, o sistema hidráulico, quanto menos curva ele tiver, é o melhor para preocupação térmica dele, tá? É possível fazer um sistema sem curva? Não, muito difícil, tá? Mas a gente tenta projetar ele de forma que ele tenha o menor número de curvas possíveis, tá? Então, olha só. Então, um sistema hidráulico... Oi, Aparecido, você está com a mão levantada? Está com alguma dúvida? Professor, nesse caso aí, o óleo tem que ser um tipo de tem que ter uma qualidade refrigerante também, não é? Sim. Eu vou falar mais daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre os fluidos, mais detalhadamente, tá? Mas normalmente a gente utiliza óleo, esse refrigerante que a gente fala, pessoal, que ele tem que são óleos que têm uma capacidade de esfriar. Normalmente não é uma propriedade natural do óleo, tá? São alguns compostos químicos que a gente adiciona ao óleo de forma que ele esfrie de uma maneira mais rápida do que o tradicional. O aditivo? São os aditivos que a gente coloca. Tá? Ah, beleza. É um dos Obrigado. tipos de aditivo que a gente coloca no sistema. Então, olha só, pessoal. Todo sistema hidráulico, tá? Ele é composto basicamente por uma fonte de energia que alimenta a minha bomba, tá? O grupo de geração, que é o grupo capaz de gerar o movimento. Grupo de controle, que são as válvulas direcionais, que direcionam a movimentação. O grupo de atuação, que são os atuadores, tá? E tudo isso aqui trabalha junto para realizar um trabalho mecânico, tá? Então, no final de tudo, o que todo circuito hidráulico, ele é um esforço para gerar um trabalho mecânico, tá? Seja movimentar um pistão ou um motor. Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, ó, um motor elétrico, tá? Que alimenta aqui, ó, a minha bomba hidráulica. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, a fonte de energia, que é o meu motor elétrico, e a minha geração de movimento, que é a minha bomba hidráulica, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar, então. Eu falei lá para vocês anteriormente, tá? Então, ó, a gente tem aqui o nosso motor elétrico, a nossa bomba que está gerando o nosso fluido hidráulico, e o nosso fluido é que vai transmitir essa força, tá? Então, sendo assim, o fluido hidráulico, ele é... Peraí, espera a moto passar. O fluido hidráulico, ele é de gigantesca importância no sistema hidráulico. O fluido hidráulico é importante no sistema hidráulico. É redundante, mas é verdade, tá? Um sistema pneumático, a gente trabalha ele basicamente com ar comprimido, tá? Então, qual que é a dificuldade do sistema pneumático? O ar a gente capta no ambiente, então a gente não tem que escolher, a escolha do material não interfere, tá? A gente simplesmente capta ele no ambiente
E a gente tem um trabalho, o trabalho do meu sistema pneumático é fazer o condicionamento desse ar, né? Porque ele é um ar em estado natural, a gente quer que esse ar fique condensado, comprimido, então a gente quer comprimir esse ar para que ele tenha maior força, e a gente quer também que esse ar, além de comprimido, retirar toda a umidade e impureza que tenha nele, né? Então, a gente não, no sistema pneumático, a gente não se preocupa com a captação, tá? Com qual, não, nem com a captação, a gente não se preocupa com qual vai ser o nosso fluido do sistema, porque ele é o ar comprimido, mas a gente tem um trabalho para condicionar essa matéria-prima para nossa utilização, tá? No sistema hidráulico, que é o que a gente vai aprender, o que a gente vai começar a ver hoje, pessoal, ele é diferente, tá? Porque a gente não vai tirar ele funciona, tá? O meu fluido hidráulico, ele é basicamente um óleo, tá? O fluido hidráulico, ele é um óleo à base de petróleo, tá? É o grande, mas a maior utilização que a gente tem é essa. A gente tem alguns óleos vegetais, outros sistemas mais simples que utilizam água, mas na grande maioria, e bota grande maioria nisso, os sistemas hidráulicos trabalham com um fluido hidráulico à base de petróleo. Pessoal, sendo assim, sendo assim, a gente vai comprar o nosso transmissor de energia, né? A gente não vai tirar ele do meio ambiente, a gente vai ter que comprar ele. Pessoal, a partir do momento que a gente tem uma indústria disso, a gente tem uma série de óleos, né? Óleos para algumas que se aplicam a algumas aplicações, óleos que são melhores para outras aplicações. Tá? E é isso que eu quero conversar aqui com vocês, tá? Eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre como escolher o óleo que vai ser adequado para o meu sistema pneumático, tá? Então, olha só, pessoal, o fluido hidráulico, ele é um elemento vital de um sistema hidráulico industrial, tá? Pois ele é o meio de transmissão de energia, mas não só isso, tá? Ele também ele lubrifica o sistema, tá? E ele é um vedador em um meio de transferência de calor. Então, ele tem também esse trabalho de atrapalhar a transferência de calor, de refrigerar o meu sistema. Então, ele é muito, muito. Então, acho que a palavra que a gente tem que destacar aqui é o vital, tá? Então, ele é uma preocupação vital. Então, eu não vou precisar condicionar esse óleo para minha utilização, porque eu já vou comprar ele condicionado, preparado para minha utilização, né? Então, eu não vou precisar de um compressor, eu não vou precisar de um secador, igual sistemas esses que a gente tinha lá no pneumático. Porque o meu sistema vai vir pronto para isso, mas vai vir pronto para o uso, mas eu vou precisar escolher, tá? Eu vou precisar, dentre as opções, saber qual é mais adequado, qual é o mais adequado para minha utilização, tá? O que torna não tão simples quanto parece, né? Olha só, um bom fluido hidráulico com uma boa filtragem, contribuirá muito para o aumento da vida útil dos componentes de um sistema hidráulico, tá? Muitas vezes, isso é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Principalmente, eu sei que o pessoal de elétrica vai trabalhar muito, muito com o sistema hidráulico, tá? Pessoal de automação, tá? Também, mas normalmente os circuitos automatizados, que integram melhor com o circuito elétrico é o circuito pneumático, tá? Que normalmente a gente trabalha com forças menores. O pessoal tem certeza que vai trabalhar muito com o circuito hidráulico, tá? Então a primeira dica que eu quero dar para vocês, e isso vale também quando você for trocar o óleo do seu carro, tá? Pessoal, muitas vezes a gente quer economizar no óleo,
tá? Mas olha só, um bom fluido hidráulico, tá? Ele contribui muito para o aumento da vida útil dos componentes, tá? Então, às vezes, você economiza no óleo, mas um óleo de pior qualidade, tá? Ele não é tão bem filtrado, ele não tem tantas, ele não tem a viscosidade ideal, e isso acaba prejudicando os componentes, tá? O mais utilizado é o óleo mineral à base de petróleo, que recebe aditivos em sua composição para adequá-los ao uso de sistemas hidráulicos, tá? Então, olha só, aqui a gente tem aqui, ó, basicamente, pessoal, uma tabela aqui, ó, com os principais fluidos que a gente utiliza no sistema hidráulico, tá? E aqui, ó, uma checagem do que cada um faz e o que cada um não faz, tá? Então, olha lá, a água, pessoal, a água, ela lubrifica o meu sistema? Não. Então, ó, os sistemas, né, que a gente, os fluidos que a gente utiliza, tá? Alguns sistemas utilizam água, poucos, tá? Muito pouco usual. Uma combinação de água e óleo, também pouco usual, tá? Aí a gente tem aqui, pessoal, óleos minerais, ó. Óleos minerais e óleos sintéticos, tá? Então vamos lá. A água, pessoal, ela lubrifica o meu sistema? Não, tá? Ela tem o controle de temperatura, ajuda no controle da temperatura? Não. Ela é corrosiva? Não. Isso é uma vantagem, né? Ela é inflamabilidade dela. Ela é inflamável? Não, tá? Então ela não é inflamável, isso também é um ponto a favor dela. Ecologicamente correto? Não. E aqui, ó, o custo, ela é de baixo custo, tá? Esse daqui é óleo mineral, esse daqui é óleo mineral com petróleo, tá? Não, desculpa, o de cima é com petróleo, e é porque onde eu tirei isso aqui tinha tudo, tá? No de cima, ó, é óleo mineral com petróleo. Oi, Lucas. Pode Ô, falar. Luiz, nesse caso aqui, a água ela é corrosiva com metal, né? Você falou que ela não é corrosiva, ela é corrosiva. Isso. Tá? Tá em vermelhinho aqui. Ela é uma desvantagem. Tá? Ela é corrosiva. Ó, água e óleo. Lubrifica? Não. Controla a temperatura também não. Corrosiva, tá? Não é inflamável. Não é ecologicamente correto, porque você misturou óleo nela. E de baixo custo. Sim, tá? Pessoal, o óleo com o petróleo, tá? Ele lubrifica, ele tem controle de temperatura, ele não é corrosivo, porém ele é inflamável, tá? E não é ecologicamente correto, mas ele tem um baixo custo, tá? O óleo mineral puro, pessoal, tá? Ele, ó, sem esses aditivos e petróleo. Oi, Aparecido. Pode perguntar. Professor, qual que é a composição química desse óleo mineral aí? De onde que é extraído? O óleo mineral? Tem algum material específico dele? Cara, esse óleo mineral sem aditivo de petróleo, ele é extraído principalmente junto com carvão mineral mesmo, tá? Ele é uma pasta, ele é basicamente carbono também, tá? A composição química dele é basicamente carbono, mas ele é extraído normalmente ele é extraído tá? Junto com em usina de carvoaria, tá? É extraído carvão mineral e tem também uma pasta que é o óleo mineral, mas ele é muito pouco utilizado na maneira pura, tá? Normalmente a gente utiliza ele. Esse óleo mineral ele é um derivado de petróleo, basicamente, tá? Com aditivos. O petróleo ele é um óleo mineral, tá, pessoal? Aqui ele está dividido, ó, tá separado,
Mas nada mais é do que o petróleo, ele é um óleo, o mineral vem que ele vem de minérios, tá? Ele é extraído do solo também, mas ele é basicamente carvão, ele é basicamente carbono. Muito, muito parecido com o petróleo. O petróleo a gente pode, na prática, a gente pode considerar o óleo mineral como derivado de petróleo. Porque a diferença é muito pouca. E o óleo, e por último, pessoal, o meu óleo sintético, tá? Esse óleo, ele é basicamente um polímero líquido, tá? Vocês sabem o que é um polímero, pessoal? É um plástico. É um plástico, tá? Então, esse óleo sintético, ele é fabricado todo em... Ele é fabricado em indústria, tá? Ele é todo feito a partir de um processo químico industrial, tá? E ele, pessoal, ele é lubrificante, ele tem o controle de temperatura, ele não é corrosivo, tá? E não é inflamável também. Então ele é aqui, ó, para utilização no sistema, tá? A gente pode falar assim, ó, que essas quatro primeiras colunas, tá? É a aplicação dele no sistema. E as duas últimas são outras aplicações, tá? Outros aspectos que a gente tem que analisar. O meu óleo sintético, pessoal, tá? Para aplicação no sistema, ele é o melhor que tem, porque ele lubrifica, tá? Ele lubrifica, ele tem o controle de temperatura, não é corrosivo, tá? E não é inflamável. Então, é tudo que a gente quer de um fluido hidráulico, tá? Então, por que quando eu falei aqui para vocês, ó, tá? Que o mais utilizado é a base de petróleo, ou seja, o óleo mineral. Óleo mineral. Por quê, pessoal? Por que o óleo sintético ele não é o mais utilizado, tá? É porque ele é ecologicamente incorreto? Ele não é ecologicamente correto. Basicamente, como eu falei para vocês, ele é um plástico da forma líquida, tá? E poucas coisas, tá? São mais poluentes do que plástico, tá, pessoal? Plástico é muito, muito poluente mesmo, tá? Considerando ainda que ele não é... que esse polímero não é reciclável, tá? Porque muitos dos plásticos que a gente tem no nosso dia a dia são recicláveis. Esse óleo sintético não. Então ele não é ecologicamente correto. Mas a gente sabe que não é isso que mais influencia na não utilização dele, tá? O maior fator que influencia na não utilização dele é o custo, tá? Pessoal, esse óleo ele é bem mais custoso que os outros, tá? Apesar de ser melhor, ele é bem mais caro que os outros. Então, o maior fator impeditivo dele acaba sendo o custo. Como sempre, né, pessoal? Olha só, então alguns cuidados que a gente tem que ter com o nosso fluido hidráulico, tá? Nunca devemos misturar dois fluidos de fabricantes diferentes. Oi, Alisson, pode fazer a pergunta. Você falou aí que ele é o óleo sintético, ele é a partir de um polímero. Sim. Ele tem... Oi? Como assim? Ele não é a partir do petróleo, no caso, assim, como os demais? Não. O meu óleo mineral, ele é feito, tá? Através ele é um dos... Como é que fala? O meu óleo mineral, ele é um dos subprodutos, né? Da destilação do petróleo e da extração de mineral também. Ele é um subproduto de extração mineral. Então, esses dois tipos de óleo são meus óleos minerais, tá? Porque a gente extrai da terra, tá? O meu óleo sintético, ele é um óleo fabricado em laboratório e indústria, tá? Então é basicamente... Oi, pode falar. Ele não é tipo assim, um óleo mineral com aditivos e aperfeiçoamentos dentro dele? Não. Todo óleo mineral já tem aditivo dentro dele, tá? O meu óleo sintético,
O meu óleo sintético, ele é um óleo fabricado em indústria. Tá? Ele é feito através de cadeias de carbono. Ele não é extraído igual o óleo mineral, tá? Ele é fabricado. Beleza, tá. Entendeu? Entendi. Eu vou pesquisar depois para saber mais. Não, pesquisa lá sim, cara. Ele é basicamente uma cadeia de carbono numa forma líquida. Mas o que torna ele bem caro, viu? Sim, com certeza. O que torna ele bem caro. Mas como ele é... Olha só, o que a gente quer de um óleo, né? A gente quer um óleo que lubrifique, que tenha um controle de temperatura, que não seja corrosivo e nem inflamável. Não é o ideal de um óleo? Sim. Só que olha só, as opções naturais, elas acabam sempre falhando em uma delas. Então, a opção artificial, ela acaba sendo a melhor possível, tá? Porque quando a gente fabrica atendendo os parâmetros que a gente quer. Sim. Mas aí a gente acaba... Então, ele é um melhor óleo, mas ele acaba... Onde que ele perde? O fato dele não ser ecologicamente correto, né? E o custo dele, tá? O fato dele... Cara, o fato dele não ser ecologicamente correto, tá? Não é o maior impeditivo dele. Até porque a gente usa plástico para todo lado, tá? Sim. A maioria é o custo mesmo. Esses óleos sintéticos aí que você está falando, e entra esses óleos desses carros, vai no motor do carro mais novo, sim? Nem óleo de motor, por exemplo? Óleo de motor a gente encontra, tem óleo mineral e tem óleo sintético também. Então, os carros mais antigos, por exemplo, eles vinham com óleo mineral. Aham. Esses carros aí de 2015 para cima já costumam usar mais Mas o óleo sintético. o óleo sintético. É porque assim, tá? Ele é mais caro, mas, cara, no carro você usa o quê? 5 litros de óleo? Se muito, para um carro grande, né? 3,5. 3,5, 4. Agora, pensa em um sistema hidráulico de uma indústria. Com certeza. Aí a diferença já começa a ficar grande, né? Uhum. Tipo, vamos supor assim, ó, o óleo mineral é 110 o litro e o sintético é 150. Para 3 óleos dá pouca diferença. 3 litros de óleo dá pouca diferença, tá? Mas quando você vai alimentar um sistema hidráulico muito grande, aí já começa a fazer uma diferença. Muito grande, viu? Sim. Valeu. Nada. Então, olha só, pessoal, alguns cuidados que a gente tem que ter com o nosso fluido hidráulico, tá? A gente nunca deve misturar 2 fluidos de fabricantes diferentes. Por quê? Pois os aditivos deles podem reagir entre si, deteriorando o óleo e envelhecendo precocemente, tá? Então, todo óleo tem aditivo, tá? Para melhorar tanto a lubrificação quanto o controle térmico dele. Só que fabricantes diferentes usam aditivos diferentes, tá? E essa mistura dos aditivos pode, tá? Gerar alguma reação que acabe prejudicando o nosso óleo, tá? Pessoal, a limpeza do sistema deve ser bem feita, tá? Pois os testes precisos revelam que 10% do óleo velho deixado no interior do sistema reduz 70% da qualidade do óleo novo, tá? Então, quando você vai tirar um óleo, o óleo também, pessoal, ele não vai ficar circulando no sistema infinitamente, tá? Periodicamente, seguindo a recomendação do fabricante, você tem que trocar o óleo do sistema, tá? Só que o que esse parágrafo está falando aqui é que nesse processo de troca é muito importante você fazer uma limpeza do sistema, tá? Pois se você deixar 10% de óleo velho lá, quando você colocar o óleo novo lá, você vai prejudicar a qualidade dele em 70%. É muita coisa, né? Por causa de 10% de óleo velho que você acabou deixando no sistema. Pessoal, não utilizar o método de somente completar o nível,
tá? Então é isso, o óleo vai ter no desgaste dele, né? Então o óleo vai desgastando, 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 deu o tempo de troca, eu vou lá e completo o nível. Não. Para você ter, porque você fazendo isso, você economiza no óleo, pessoal, tá? E o óleo, ele é barato, tá? Perto de uma bomba, perto de dos outros componentes do sistema, tá? Então você é o famoso barato que sai caro, porque você economiza no óleo, mas acaba desgastando mais os componentes, tá? Mesmo igual carro, pessoal, tá? Às vezes você quer economizar no óleo, só completar lá o frentista, ou você vai lá, olha o nível de óleo, tá baixo, quer só completar, tá? Ideal é você sempre fazer a troca completa, tá? Pessoal, quando o fluido hidráulico ficar parado pelo período aproximado de 2 meses após ter sido usado, convém substituí-lo, tá? Também não pode ficar mais que esse tempo sem ser utilizado, tá? Pessoal, o tipo do óleo, bem como o período de troca, são recomendados pelos fabricantes dos dispositivos, tá? É importante a gente seguir essas recomendações, tá? Para que novamente, para que a gente tenha um sistema que tenha uma durabilidade maior, tá? Pessoal, para determinar precisamente as condições de um fluido, grau de oxidação, quantidade de contaminantes, tá? Devem ser realizados testes de laboratório. Guardar o óleo sempre em recipientes limpos e protegido contra as intempéries, tá? E mantenha as tampas dos recipientes que armazenam óleo sempre hermeticamente fechadas, tá? Esses são alguns cuidados que a gente tem que ter para que a gente mantenha o nosso sistema. Desculpa, pessoal. Esses são os cuidados que a gente tem que ter para que a gente mantenha o nosso sistema. Sempre que ele funcione o mais tempo possível, tá? Uma maior durabilidade do meu sistema. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, atrás, tá? Falei assim, não mistura os óleos, porque todo óleo tem um aditivo, tá? E o aditivo, ele cuida de algumas coisas, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora o que são os aditivos. Pessoal, aditivos são produtos químicos que a gente adiciona ao óleo, tá? Para melhorar suas características ou criar novas características. Então, anti-espumante, a gente coloca aditivo para que o óleo não crie espuma, porque o óleo está movimentando, tá? Ele pode gerar espuma. Inibidores de corrosão, antidesgaste, controle térmico, entre outros, tá? Apesar de não existirem normas nem diretrizes legais que definam a compatibilidade de um fluido com o meio ambiente, já se verifica na prática a utilização dos fluidos não poluentes. A gente está trabalhando muito, tá? Se trabalha muito com óleos biodegradáveis, tá? Óleos de origem mineral e com aditivos que também são biodegradáveis. Pessoal, esse de viscosidade aqui eu vou deixar mais para frente. Depois já eu volto nele. Tá? E por que, pessoal, que já eu volto nele? Porque agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a seleção do fluido hidráulico, tá? Então, quais aspectos? Então, como eu falei para vocês, existem uma série de fluidos existe uma série de fluidos que eu posso comprar para o meu sistema, tá? Então, tanto fabricantes diferentes quanto tipos diferentes de fluidos, tá? Sendo assim, como que eu escolho? Quais aspectos importantes eu devo levar quando eu for escolher o meu óleo, tá? O fluido, pessoal, ele deve possuir características e propriedades essenciais para o funcionamento adequado do meu sistema, tá? O fluido deve apresentar essas características e propriedades durante um certo período de tempo,
Tá? Então, a gente vai levar em conta... Então, tem algumas características que a gente vai analisar, tá? E, pessoal, não é que... tudo bem? E, assim, existem óleos de melhor qualidade e existem óleos de pior qualidade, tá? Mas existem óleos de tipos diferentes, tá? Então, quando a gente está falando de tipos diferentes, não é que existe um óleo que é melhor do que o outro. Existem óleos que são adequados a uma determinada aplicação e outros óleos que são inadequados para essa aplicação, mas com certeza vão ser adequados para outras, tá? Então, ó, que características que a gente mais importantes que a gente deve levar em consideração, tá? Primeiro, pessoal, tá? Massa específica e peso específico, tá? Pessoal, a massa específica e o peso específico é como a gente chama de densidade do meu óleo, tá? É a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica da água em condições padrões, tá? Pessoal, então eu preciso levar em consideração a densidade do meu óleo. Por quê? Pessoal, quanto mais denso o meu óleo for, tá? Maior é a transmissão de pressão dele. Quanto menos denso, a transmissão de pressão. Ou seja, pessoal, quanto mais força o meu sistema requerir, maior a densidade do óleo que eu preciso, tá? Para sistemas de menor força, menor densidade. Viscosidade, pessoal. A viscosidade, ela é muito, 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 muito importante, tá? A viscosidade dinâmica ou absoluta de fluidos, tá? Representada pela letra U, ela é, pessoal, ela é a capacidade, tá? Vamos dizer, ela é a resistência que um determinado fluido tem ao escoamento. Ou seja, pessoal, quanto maior a viscosidade do fluido, tá? Mais rápido ele escoa em uma tubulação. Quanto menor a viscosidade, mais fácil, ou seja, mais rápido ele vai escoar, tá? Pessoal, a minha viscosidade, ela é dada pela essa letra Mi aqui, ó. Essa minha letra aqui, ela é a viscosidade, tá? Olha só, pessoal, definida como sendo um fator de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade dado. Ou seja, pessoal, ela é um valor, tá? Que relaciona a tensão nas placas e a velocidade de propagação desse líquido, tá? Então, por que é importante a viscosidade, pessoal? A viscosidade, tá? Então, olha só. A densidade, deixa eu anotar aqui, a massa específica, tá? Ela vai referir à força do meu sistema. A viscosidade, ela vai se referir à velocidade do meu sistema, tá? Olha só, pessoal, tem-se, portanto, a viscosidade é a propriedade que equilibra dinamicamente as forças tangenciais externas quando o fluido está em movimento, tá? Indicando a fluidez ou a dificuldade que esse fluido tem em escoar. Quanto mais viscoso for o fluido, maior a dificuldade de escoar, tá? Ou seja, pessoal, quanto mais viscoso, mais lento é mais lento é o escoamento pela tubulação. Quanto menos viscoso, mais rápido, tá? Olha só, pessoal, a viscosidade é uma função de temperatura e pressão. Para líquidos modelados como fluido incompreensíveis, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura e a viscosidade normalmente aumenta com o aumento da pressão. Então, olha só, pessoal, a viscosidade também, ela varia com esses fatores, tá? Ela não é constante, ela varia de acordo com
de acordo com a temperatura e a pressão a qual ela vai estar sendo submetida, tá? Pessoal, a viscosidade cinemática, representada pela letra V, é dada pela relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica, tá? E sua unidade é metros ao quadrado por segundo. Então, ó, a viscosidade cinemática, ela é dada pela viscosidade dinâmica vezes a massa específica. Então, V é igual a μ vezes ρ. Olha só, pessoal, a tabela 1.1 aqui, ó, mostra a seleção de um fluido a partir de sua viscosidade, tá? Em função do tipo de bomba adotada e da temperatura de operação do sistema, tá? Então, olha só. Essa aqui, ó, pessoal, tá falando qual que é a viscosidade que a gente tem que adotar. Ó, para bombas que vão atuar de 5 a 40 graus Celsius, ou bombas que vão atuar de 40 a 85 graus Celsius, tá? Olha só, pessoal, se eu vou atuar, então vamos supor, o meu sistema, tá? A minha bomba, ela vai atuar nesse intervalo de temperatura, tá? E ela vai atuar como uma bomba de pistão. Ó, uma bomba de pistão. Então, nessa temperatura com uma bomba de pistão, o meu índice de viscosidade, μ, ele tem que estar entre 32 e 68. Então, o óleo que eu procurar, ele tem que ter essa viscosidade, entre 32 e 68. Porque essa é a viscosidade compatível com a minha utilização, tá? Então, é assim que a gente escolhe a viscosidade. Ela depende da bomba, da temperatura. Então, vamos lá, olha só. Por exemplo, pessoal, eu vou utilizar agora, ó, ainda vou trabalhar a baixas temperaturas, tá? A minha bomba ainda trabalha a baixas temperaturas. Mas as forças envolvidas no meu sistema são acima de 70 kgf, tá? Para forças acima de 70 kgf, a viscosidade tem que ser maior. Tem que estar entre 68, o meu μ tem que ser entre 68 e 100, tá? Então é isso, pessoal. Então, ó, existem óleos, tá? Com viscosidades distintas, tá? Qual que é o melhor ou o pior? Tá? A gente não costuma trabalhar com o melhor e com o pior, e sim com o mais adequado e menos adequado para minha aplicação atual. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo também. Tranquilos? Então vamos lá. Pessoal, olha só. SUU Second Seibot Universal, tá? É uma medida de viscosidade bastante utilizada em hidráulica, tá? SUU, medida pelo viscosímetro universal Seibot. Na verdade, pessoal, analogamente aos métodos de Redwood e Engler, que vocês devem ter visto, tá? Método de medição de velocidade, que vocês viram em mecânica dos fluidos, tá? O instrumento da Seibot, ele não mede a viscosidade dinâmica do fluido, e sim o tempo necessário para que 60 ml desse fluido, tá? O tempo necessário para que 60 ml do fluido em teste escoe por uma abertura de tamanho padronizado. Ó, esse tamanho aqui, ó. Tá? Quanto mais devagar for esse tempo, maior é a viscosidade do sistema, a viscosidade do fluido, tá? Quanto mais rápido for, menor é a viscosidade. Então essa é a montagem que a gente faz. Esse daqui, pessoal, é um dos métodos para definir a viscosidade de um fluido, tá? Medida SU. Outro fator para levar importante, ó, índice de viscosidade. O índice de viscosidade IV de um fluido hidráulico nos indica com a viscosidade varia em relação da temperatura, tá? Pessoal, um fluido
um fluido com alto IV é indicado para sistemas hidráulicos e é um fluido no qual a viscosidade não varia muito com a temperatura, tá? Então, esse índice de viscosidade aqui, tá? Ele relaciona temperatura, tá? Ou seja, pessoal, alto IV, tá? Um IV alto, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma tabela de viscosidade com temperatura, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui, ó, dois óleos, tá? Um óleo aqui em preto um preto mais fininho, tá? E um óleo aqui em negrito, com a linha preta em negrito, tá? Olha só, o meu óleo fininho, ele é um óleo com IV 50. E o meu óleo em negrito, ele é um óleo de IV 90. Esse gráfico tá aqui, pessoal, para mostrar pra gente, tá? Qual que é o funcionamento. Olha só, esse óleo de IV 90, a variação dele com a temperatura, ó, a queda dele com a temperatura, tá em Fahrenheit aqui, tá? Olha só, ela é mais acentuada do que o óleo de IV 90, tá? Vocês conseguem perceber, se a gente medir esse ângulo aqui, ó, e este ângulo aqui, vocês vão perceber, eu não sei se está dando para ver claramente mas se a gente continuar ele aqui, a gente vai conseguir ver, ó. Ó, vou continuar esse daqui, ó. Tá? Eu vou continuar esse aqui também. Tá? Pessoal, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Que, olha só, esse óleo de IV50, tá? Com o aumento da temperatura, a viscosidade dele se deteriora mais do que o óleo de IV90. Olha só. Percebe, ó, esse daqui, ó, o deterioramento dele é maior, tá? Ou seja, esse IV, quanto maior o IV, quer dizer que o óleo ele tem um menor desgaste com temperatura, tá? Então, quanto maior o IV, melhor a qualidade. Aí sim a gente pode falar de qualidade do óleo, tá? Quanto maior o IV do óleo, maior a qualidade dele. Por quê? A viscosidade dele não é alterada tão significativamente com a temperatura, igual seria em comparação a um óleo de IV menor. Deu para entender? Ou não? Deu sim. Nesse caso, 8.000 aí é a viscosidade dele. Isso, medido e é menor, né? Ó, é menor, ó. A viscosidade dele vai ser menor nesse intervalo de 0 até 100 Fahrenheit, tá? Então, olha só, de novo. Vamos lá, ó, 100 Fahrenheit, deixa eu ver quanto que é 100 Fahrenheit aqui de cabeça. Eu não vou fazer a conversão, não. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui para fazer a conversão. Olha só, pessoal, vamos pôr graus Fahrenheit aqui, 100. 37, ó. 37 graus, tá? Então, olha só, pessoal, de 0 e 0 Fahrenheit é menos 17 graus, tá? Então, vamos lá. Se o seu sistema for operar numa faixa, tá? De menos 17 a 37 graus Celsius, tá? E você precisa de um óleo de alta viscosidade, você compra o óleo de IV50, tá? Mas eu posso te falar que a maioria dos sistemas trabalham acima de 40 graus Celsius, tá? A grande maioria. Então, olha só, nesse primeiro intervalo aqui, o óleo de IV50, tá? Ele é mais viscoso do que o óleo de IV90. Quando a gente chega aqui em 100 Fahrenheit ou 37
Desculpa, gente. Ou 37,7 graus Celsius, tá? Quando a gente chega nesse ponto, a viscosidade dos dois é igual. A partir desse ponto, tá? A partir de 37,7 graus Celsius, a viscosidade do IV 90 vai ser maior do que de IV 50. Ô, Luiz, mas parece que nesse gráfico aí varia muito pouco, não? Varia muito pouco? Cara, Pelo aumento da temperatura e pela baixa da temperatura. Nem lá perto de 0 Fahrenheit lá, é 4.000, né? 8 e 12 mil. Então, eu falo assim, a diferença entre os dois, né? A diferença entre os dois, isso. Para 0. E depois lá em 210 deu 2. 2. Sim. A variação é pequena, mas ela existe, entendeu? Uhum. E quanto maior e com o aumento dessa temperatura aqui, essa distância vai aumentando também, tá? Entendi. Então depende da sua faixa de operação, tá? Mas é um dos critérios que a gente tem que levar em consideração. Pessoal, outro critério que a gente tem que levar em consideração, tá? Valor de lubrificante. Então, olha só, pessoal, tem que o valor lubrificante de um fluido depende da sua estrutura química e da reação a várias superfícies metálicas, tá? Quando existem superfícies móveis relativamente próximas entre si, que podem efetuar contato de metal com metal, tá? Pessoal, quanto maior o poder lubrificante e a oleosidade do fluido, maior o valor lubrificante do mesmo, tá? Então tem um valor lá que a gente consegue comparar, que é o valor de lubrificação de cada um dos óleos, tá? É claro, pessoal, que ele está falando assim, isso varia, tá? De metal para metal, varia que ele vai estar sendo utilizado, varia também com a temperatura, tá? Mas em geral, pessoal, tá? Esse índice, esse valor de lubrificante, valor de lubrificação, tá? Ele é de uma maneira geral, tá? Então, dificilmente vai ter assim, um óleo é mais lubrificante com cobre do que com alumínio, tá? Normalmente, eles são bem lubrificantes. O óleo que é melhor lubrifica em alumínio, também lubrifica melhor em cobre e assim por diante, tá? Então a gente consegue fazer uma comparação, tem um índice de lubrificação que a gente consegue comparar, tá? É claro que lubrificação num sistema de hidráulico, ele é sempre muito bem-vindo, tá? Então quanto maior o valor de lubrificação, melhor é o óleo para minha aplicação, tá? Pessoal, ponto mínimo de fluidez, tá? O ponto mínimo de fluidez de um fluido é definido como a menor temperatura na qual o fluido, quando resfriado, sob determinadas condições, convenientemente, o ponto de fluidez deve estar a 11 graus Celsius abaixo da menor temperatura no qual o fluido será exposto no sistema. Tá? Ou seja, pessoal, esse ponto mínimo de fluidez, tá? É a menor temperatura no qual a gente ainda consegue utilizar esse óleo, tá? Então, tem óleos, tá? Que tem o ponto de fluidez, por exemplo, 30 graus Celsius. Quer dizer que a temperaturas de 30 graus Celsius para cima, esse óleo tem uma funcionalidade boa, tá? Temperaturas abaixo disso não tem uma funcionalidade boa. Tem óleos que tem 10 graus Celsius de ponto mínimo de fluidez, tá? Quer dizer que de 10 até abaixo de 10 graus Celsius, a partir de 10 graus Celsius, ele vai ter uma fluidez boa, tá? Pessoal, como que a gente escolhe, tá? O ponto de fluidez para o meu sistema, tá? A gente pega, pessoal, sempre 11 graus abaixo da menor temperatura no qual o sistema será exposto. Tá? Então, olha, eu sei que o meu sistema, por exemplo, tá? Eu sei que o meu sistema, ele vai trabalhar, a menor temperatura que ele vai atingir é 20 graus Celsius, tá?
Então, eu sei isso através dos meus cálculos, tá? E através até mesmo de testes, eu sei que esse meu sistema aqui, ele vai ser exposto no mínimo a 20 graus Celsius. Ele opera ali normalmente em 30, tá? Mas o menor que a gente chega é a 20, tá? Por questão de segurança, pessoal, se a menor temperatura que ele vai ser exposto... Esperando a moto passar aqui. Vocês escutam quando a moto passa, pessoal? Ou não? Escuta. Escuta, né? Eu vou baixar um programinha que faz um filtro de ruído pro microfone. Acho que vai ajudar, que a minha rua é muito... Eu mudei agora, minha rua tá muito barulhenta. Esquenta com isso não, Luiz. Em Não, paz. mas Dá pra tocar adianta. dentro. Fica em paz. Olha só, pessoal. Então, como eu estava falando, né? Se o meu sistema ele funciona a 20 graus Celsius, tá? A temperatura mínima de funcionamento dele é 20, eu vou escolher um fluido com ponto mínimo de fluidez de 9 graus Celsius, tá? 9, 10 graus Celsius, para a gente ter uma faixa de segurança, tá? E por último, pessoal, a oxidação e contaminação. É um outro fator que eu tenho que levar em conta, tá? Pessoal, a oxidação ocorre devido a uma reação entre o fluido e o oxigênio do ar, tá? Resultando em uma baixa capacidade de lubrificação e aumento da viscosidade do fluido. Pessoal, a oxidação do fluido, tá? Acontece. É uma coisa que vai acontecer, tá? E é um dos principais motivos do qual a gente tem que trocar o fluido de tempos em tempos, tá? Só que tem alguns fluidos que oxidam mais rápido do que outros, tá? Então é um dos fatores que a gente tem que levar em conta na escolha do fluido, tá? E contaminação, pessoal. O quão contaminante o meu fluido é, tá? E tem um fator muito importante que eu não listei aí, pessoal, mas é o fator custo, né? É claro que idealmente, tá? Idealmente a gente vai pegar um fluido, tá? De maior densidade, menor viscosidade, índice de viscosidade alto, valor muito lubrificante, com ponto mínimo de fluidez excelente, tá? Que oxida pouco, tá? Mas a gente tem que também levar em conta o custo que ele vai ter na minha operação. Tá? É um outro fator que a gente leva em consideração. Oi, Aparecido, pode perguntar. Professor, essas máquinas aí que o pessoal tem um sistema hidráulico aí que eles trabalham na rua, assim, tipo aquelas redes escavadeiras, que o lugar é muito frio, cai neve. Como é que é o sistema aí do óleo? Um óleo específico para isso? Cara, assim, ó, é claro que, bom, o óleo, a gente vai ter que, ele vai trabalhar então, ó, vamos pensar, você está falando um hidráulico que vai tirar neve, né, uma retroescavadeira que vai tirar neve, tá? Bom, é claro que a temperatura dele vai estar mais baixa, tá? Apesar de que ele vai estar movimentando a temperatura de fora, tá abaixo de zero, né? Mas a temperatura ali dentro do motor, de onde ele circula, vai estar maior, tá? Mas a gente tem que comprar, nesse caso, para essa determinada aplicação. Então, vamos supor que o meu sistema é exposto a temperaturas de 5, 6 graus, tá? Então, a gente tem que comprar um óleo que tenha um ponto mínimo de fluidez, menos 11 que isso, então, ali em torno de menos 6, menos 7 graus Celsius, tá? Tem que ser o ponto de fluidez desse óleo. Existem óleos com pontos de fluidez distintos, tá? Um dos principais, o que define o ponto de fluidez, pessoal, tá? É principalmente aditivo, tá? A gente coloca alguns aditivos para que esse óleo flua melhor com baixas temperaturas, ou não, tá? Depende da utilização dele. Mas sim, vamos colocar, nesse caso, uma retroescavadeira que vai tirar pá, tá? Apesar da temperatura ali onde o óleo circula ser diferente da temperatura do ambiente, né?
Mas sim, a gente tem, é uma das preocupações que a gente tem que ter. Então a gente tem que comprar um óleo de ponto mínimo de fluidez mais baixo. Deu para entender? Oh, deu sim, obrigado. Nada. Olha só, pessoal, e a contaminação, tá? Pessoal, a contaminação, ele interfere na transmissão de energia, tá? Vedando pequenos orifícios nos componentes hidráulicos, nessas condições, a utilização das válvulas não é apenas imprevisível e improdutiva, mas também insegura, tá? Então, pessoal, o que gera a contaminação, tá? A contaminação pode vir do próprio sistema, tá? O sistema está utilizando, vai acumulando poeira, tá? Vai acumulando outras partículas, oxidando, tá? Então essa contaminação vai acontecendo, tá? Mas o principal motivo de contaminação, pessoal, eu já falei lá na frente, tá? A contaminação, ela vem de misturar óleos, tá? E principalmente óleo velho, tá, pessoal? Aqui a gente tem aqui, ó, um olhinho novo que vai ficando velho, vai ficando contaminado, tá? Pessoal, por isso que na troca do óleo, pessoal, é importante a gente limpar o sistema muito bem limpado, tá? Porque essa contaminação, pessoal, ela deteriora a qualidade do meu fluido, tá? E, ó, transforma a utilização das válvulas imprevisível, improdutiva e insegura, tá? Devido à viscosidade, o atrito e as mudanças de direção, o fluido hidráulico gera calor durante a operação do sistema, tá? Fluidos contaminados geram maior calor para o meu sistema. Quando o líquido retorna ao reservatório, transfere o calor e as suas paredes, as partículas contaminantes formam um sedimento, interferindo no resfriamento do líquido. Tá? O maior problema com a contaminação é que ela interfere na lubrificação. A falta de lubrificação causa desgaste excessivo, resposta lenta e operações não sequenciadas, tá? Assim como queima de bobinas solenoides das válvulas e falha prematura de componentes hidráulicos, tá? Então, a contaminação do óleo é um dos principais cuidados que a gente deve ter na escolha do fluido pneumático. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ou não? Tranquilo. Essa aula aqui, pessoal, tá lá na unidade 2, seção 4 e unidade 4, seção 3, porque eu vou começar ela hoje e vou terminar na semana que vem. Deixa um minuto. Ué. Acompanhando aqui pela apostila aqui, professor. Imprimi ela. Ah, maravilha. Professor. Oi. No êmbolo ali daquele sistema hidráulico, como é que é? Ele é vedado ou não? Porque o êmbolo passa pelas paredes, né? Um fluido entra e o outro, né? Você fala aqui, ó? Isso. Nesse êmbolo aí. Ó, como é que é interno aí? Internamente, tá? Ele é vedado, assim, ó. Esse êmbolo, ele fica o mais próximo possível dessa parede, tá? E ele é de forma que ela fique relativamente vedado, tá? Mas olha só, como o óleo que está circulando aqui no sistema, tá? Teoricamente é um óleo só, então não tem problema de troca de óleo entre eles, tá? Nesse tipo de pistão aqui, ó. Tá? Um pouquinho do óleo de P1 passar para cá, um pouquinho do óleo de P2 passar para cá, não tem muito problema não, tá? Mas esse êmbolo aqui, ele ocupa a maior área possível, tá? Justamente para que esse óleo aqui não fique escapando por baixo, sim? Mas que sim, que ele empurre o meu pistão, tá? Mas esse óleo, esse espaço aqui, ó, ele tem que ser preenchido por óleo, tá? Tá vendo que tem umas partículas de óleo aqui? Ele tem que ser preenchido por óleo. Ele é um espaço pequeno, tá?
Mas esse espaço a gente quer que seja preenchido por óleo, justamente para lubrificar, tá? Uhum. Por quê, pessoal? Bom, no motor do carro, né, pessoal? O óleo que a gente coloca, o pessoal de mecânica vai saber falar isso melhor do que eu, mas a principal função do óleo no carro é lubrificar, né? É ou não é, pessoal? Cadê os engenheiros mecânicos aí? É sim, professor. Ué, tá louco. Mas, pessoal, olha só. No sistema hidráulico, a principal função do óleo é transmitir energia, tá? Mas ele também tem a função de lubrificação, tá? Evitar o desgaste aqui, ó, metal, tá? Porque se ficar raspando metal com metal, a vida útil desse pistão diminui muito, tá? Mas uma vez que a gente tem aqui um óleo, uma película pequena de óleo entre elas, para que esse movimento aqui aconteça, é o ideal. Acontecer de uma maneira mais fina. Oi. No caso, por exemplo, no cilindro pneumático, aí né, no pistão aí vai um O-ring, né? Isso. Aí nesse caso aí do hidráulico não vai O-ring nem nada. Tudo isso daqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Tudo isso daqui é óleo. No sistema, no sistema pneumático, tá? O que entra aqui é ar comprimido, né? Ar comprimido com partículas de óleo suspensa, tá? Essa partícula de óleo suspensa é justamente para que ela entre suspensa, agarre aqui no metal e lubrifique, tá? No meu sistema hidráulico, toda a movimentação aqui, ó, o que entra aqui empurra no sistema pneumático, o que entra é o ar, empurra para frente, o que entra aqui é o ar para empurrar para trás. No sistema hidráulico, o que vai entrar aqui é óleo, e o que vai sair é óleo, e o que vai entrar é óleo, e o que vai sair pelo P1 é óleo, tá? Então, no sistema hidráulico, ele todo funciona com óleo, tá? O óleo, ele é o dispositivo que transporta energia, tá? E no sistema pneumático é o ar que transporta energia mecânica, no sistema hidráulico é o óleo. Por mais que tenha essa fissura aí, esse aberto aí, mas deve gerar um cisalhamento aí, né, entre o óleo e a parede. Sim, sim. Aí vai causando uma sujeira ou não? Com certeza, tá? Mas a ideia, por isso que tem manutenção, tá? Tem limpeza, tem troca programada, porque o desgaste com a utilização acontece mesmo, tá, pessoal? A gente coloca o óleo lubrificante, como eu falei, tá? O óleo, ele tem a função de transportar energia e também lubrificar, tá? A lubrificação é para aumento da vida útil, tá, pessoal? Mas vai inevitavelmente, com o passar do tempo, o pistão, as peças têm que ser substituídas, tá? Porque um pouquinho de sujeira vai acumulando mesmo, tá? A utilização vai ficando cada vez mais prejudicada. Deu para entender, pessoal? Ou não? Oh, deu sim, tranquilo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa, pessoal. Então, olha aqui, pessoal. Uma vez que a gente escolheu qual é o fluido que a gente vai colocar no meu sistema, tá? A gente tem aqui, ó, igual aquele dispositivo, ó, os acionamentos de entrada, comando, acionamentos de saída e a máquina, tá? Pessoal, os elementos de entrada do meu sistema, tá? Normalmente é o motor elétrico, tá? Ou o motor a combustão, a energia térmica que vai movimentar a minha bomba hidráulica, tá? Então a gente tem aqui uma transformação de energia elétrica ou energia térmica em energia mecânica hidráulica,
tá? Essa bomba hidráulica, ó, vai fazer o óleo circular. Então aqui, ó, transmitindo energia hidráulica ao longo de todo o sistema, tá? E aí, ó, nesse sistema que está circulando, a gente tem os elementos de comando, que são as válvulas de comando e as válvulas direcionais. E a gente tem os cilindros hidráulicos, que são os cilindros hidráulicos, e o motor hidráulico, que são os elementos de atuação. Tá? Então, aqui a gente tem esses dois. Esse sistema aqui, pessoal, esse trabalho mecânico aqui que foi transportado pelo meu sistema hidráulico, ó, chega no meu elemento que tem que ser acionado, tá? Onde é realizado o trabalho mecânico. Então, basicamente, pessoal, a gente agora vai conhecer, tá? A gente tem que estudar as bombas hidráulicas, tá? As válvulas de comando e regulação de hidráulica, tá? E os cilindros hidráulicos e os atuadores, tá? Então, aí agora a gente vai conhecer esses elementos, tá? E aprender a representação deles no Fluid Sim, começar a simular circuitos, tá? Não vai dar tempo de eu começar isso hoje, então eu vou deixar para a próxima semana, tá? Na próxima semana a gente começa já